Para que o Remo, o Trovão Azul, o Fenômeno Azul, o Leão Azul de Belém consiga o acesso, primeiro precisa vencer em casa, no Mangueirão, o Goiás. E aí, torcer para que a Chapecoense perca ou empate o seu jogo contra o Atlético Goianiense em casa, na Arena Condá. Ou que o Criciúma perca o seu jogo para o Cuiabá fora de casa. Esse é o cenário para o Remo subir. Vou trazer também um cenário para a Chapecoense subir, para o Goiás subir, para o Criciúma subir e para o Atlético Paranaense subir. Aliás, vou trazer também um cenário para o Atlético ser campeão ou o Curitiba ser campeão. Tudo da Bezona, galera. Vou trazer também as novas projeções. Aliás, a gente tem as probabilidades, tá? Novos percentuais dos matemáticos da Universidade Federal de Minas e também do pessoal do Gato Mestre do GE. Vou trazer também aqui no vídeo. Tudo da Bezona a partir de agora. Deixa eu só pedir para você ficar no vídeo até o final, tá? E se possível, deixa o like aqui, ajuda a gente, fortalece o nosso canal. Se inscreve também se você puder, tá bom? Olha, tem a questão, por exemplo, do Curitiba, que mesmo conseguindo o acesso, foi vaiado em casa, lá no Couto Pereira, porque empatou com o Atlético. E o pessoal, a torcida queria o título, né? E aí não veio o título. E o título, obviamente, está em disputa entre o Coxa e o Furacão. Quer dizer, tanto o Atlético como o Curitiba pode conseguir o título na rodada desse final de semana, a última rodada da Série B. Pois é, eu falei Atlético e Atlético, Botafogo e Ferroviária. Os três times estão brigando, né, para escapar do rebaixamento. Um desses três cai. Por enquanto, a Ferroviária é que está caindo, mas tem a rodada. Aliás, domingo às 16h30, se liga aqui no canal que a gente vai estar acompanhando tudo, vai ter live para vocês. Meu amigo, a Série B, a Bezona, o bicho tá pegando na reta final. E pelos últimos resultados, você não pode dizer no momento quem vai subir, não. E quem vai cair também não, galera. Porque futebol tem, né, pregado algumas peças aí em casa. Às vezes o time não consegue vitória, enfim. É o nervosismo, é a tensão, é a ansiedade, é muita coisa, hein? Na Bet Nacional o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha, saque cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula. É tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse esse QR Code aqui. Mas tem um link na descrição do vídeo. Você entra pelo QR Code ou pelo link e aí você vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos. E por favor, jogue para se divertir. A gente sempre fala isso, jogue para se divertir, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui os percentuais de chances de acesso, que inclusive tem algumas novidades aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Segundo o Gato Mestre, a projeção do Bruno e Maizumi, tá? O Curitiba subiu 100%. Aí tem o Atlético Paranaense 97,71%, o Criciúma 78,65%, o Goiás 54,19%, a Chapecoense 43,53% e o Remo 25,92%. Eu até comecei fazendo a projeção do Remo porque é o que realmente está numa situação mais complicada e mais difícil. Agora vamos ver aqui a projeção, as probabilidades dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? O Atlético Paranaense tem 99,9%, 29%, o Criciúma 83,3%, o Goiás 63%, Chapecoense 36% e o Remo tem 18,5%, segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora eu vou trazer para vocês aqui, e a gente vai analisar juntos, é muito importante isso, porque a gente vai trazer o que cada equipe precisa fazer, tá, galera? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó, o Curitiba, para ser campeão, o Curitiba só precisa um empate, tá? Um empate, o Curitiba conquista o título, tá?
Só que o Curitiba joga fora de casa, né? Já eu passo a tabela, mas o Curitiba só precisa de um empate. O Atlético Paranaense, para subir, só precisa de um empate. E poderá até subir com esse número de pontos aí, 62, tá? Vai depender do jogo, dos jogos, tanto do Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo. Mas o Atlético, para subir, só precisa de um empate. Para ser campeão, o Atlético precisa ganhar o seu jogo e torcer para que o Curitiba perca o seu jogo. E aí o Atlético será campeão com 65 pontos, mesma atuação do Curitiba, só que com 19 vitórias e o Curitiba com 18. Vamos lá, eu já fiz a projeção do Remo, o Remo precisa vencer, se vencer vai a 62 pontos. Aí ele passa o Goiás, ele entra no G4. Aí ele torce contra a Chape. Se a Chape empatar ou perder o seu jogo, a Chape joga em casa, né, contra o Atlético Goianiense, aí o Remo entra no G4 e estará garantido. Se a Chapecoense vencer o seu jogo, ele torce contra o Criciúma. E aí ele precisa que o Criciúma perca o seu jogo, porque se o Criciúma empatar, o Criciúma vai a 62 pontos, o Remo vencer no seu jogo contra o Goiás também vai a 62. Só que o Criciúma tem 17 vitórias, o Remo chegaria só a 16. Então esta é a situação real do Trovão Azul. A Chapecoense só precisa de uma coisa, galera. Vencer, aliás, obviamente tem que vencer o seu jogo e torcer para que o Remo vença o seu jogo. Pronto. Ou até empate. Pronto. A Chapecoense vencendo vai a 62, o Remo vencendo vai a 62, só que a Chape tem chegará a 18 vitórias e o Remo chegará a 16. Então entra a Chape. A Chape poderá se classificar com empate? Não. Por quê? Porque ele só chega a 60 pontos. Então a Chape tem que vencer e torcer para que o Remo vença o seu jogo do Goiás, ou até... Não, só precisa isso, só que o Remo vença, tá? Chapecoense venceu, o Remo venceu, a Chapecoense está dentro, tá bom? O Goiás só precisa de uma vitória simples. O empate pode classificar? Pode classificar sim, tá? Se ele chegar a 62 pontos e a Chape não vencer o seu jogo, a Chape empatar. Aliás, até com a derrota... Não, com a derrota não. O Goiás tem que vencer... Aliás, desculpa, tem que empatar e torcer para que a Chape não vença o seu jogo contra o Atlético Goianiense. Aí o Goiás estará dentro. Se o Goiás vencer, acabou-se. O Goiás estará na elite. O Criciúma também. Se vencer, estará na elite. O Criciúma pode até se classificar com 61 pontos, galera. Isso se, por exemplo, no caso, o time do Remo vencer o jogo contra a equipe... Não pode, porque o Remo passaria, vai a 62. Então, assim, para garantir, independente de qual é o resultado, o Criciúma precisa pelo menos do empate, tá? Ou, obviamente, vencer... Aliás, ele pode até perder o seu jogo, contanto que a Chape empate o seu jogo e o Remo também empate. Ou o Remo vence, não, com 61 não. Ele tem que... Para ele entrar com 61, a Chape tem que empatar o seu jogo e o Remo tem que empatar o seu jogo, tá? Então, para isso, o Criciúma com o empate... Aliás, perdendo o jogo, o Criciúma fica com 61. Se o Goiás... se o Remo vencer... Aliás, se o Remo empatar com o Goiás 62, o Remo fica com 60. Então, o Criciúma entra. E a Chapecoense empatar. A Chapecoense fica com 60, o Criciúma com 61. Então... Se Chape empatar e se o Remo empatar com o Goiás ou o Goiás vencer, o Criciúma com 61 pontos estará garantido. Mas para que ele garanta realmente de vez, ele tem que conseguir o empate, galera. O empate 62... Não, ele também não garante com o empate, porque a Chapecoense vai a 62... e 18 vitórias. Então ele precisa vencer, para não depender de ninguém, o Criciúma precisa vencer o seu jogo, tá? Então esse é o cenário. O Atlético Paranaense, como eu falei, precisa de um empate simples e o Curitiba, para ser campeão, precisa de um empate simples. Agora vamos aos jogos aqui, para que você possa estar mais ou menos por dentro da situação do Campeonato Brasileiro na última rodada. A gente já tem jogo nesta sexta-feira, então jogo café com leite, né? O Vila Nova enfrenta a equipe do Volta Redonda.
No sábado também jogo Café com Leite, Novo Horizontino e CRB. Aí o bicho pega mesmo no domingo, tá? Aí a gente tem Atlético Paranaense e América. O Atlético precisa pelo menos do empate, tá, galera? Para conseguir o acesso. Pelo menos do empate. Por quê? Até esqueci de falar isso. Se o Atlético perder o seu jogo, ele fica com 62. O Criciúma vencendo vai a 64. O Goiás vencendo vai a 64. E a Chape vencendo, a Chape vai a 62. Mesmo número de pontos do Atlético. E o que acontece? 18 vitórias contra 18 vitórias. A Chape tem um saldo de 16. O Atlético saldo de 9. Então o Atlético pode ficar na quinta posição se o Goiás vencer, se o Criciúma vencer e se a Chapecoense vencer. Então o Grêmio, o Atlético Paranaense ficará na quinta posição. Então essa é a única coisa que o Atlético não pode torcer, não pode, aliás, tem que torcer contra para que não aconteça, né? Isso. Mas fora isso, ele também estará classificado. E para ganhar, como eu falei, né, o Atlético Paranaense precisa vencer e torcer para que o time do Curitiba perca o seu jogo. Aliás, vamos lá. Atlético Paranaense e América em casa. Cuiabá e Criciúma. Todo mundo secando o Criciúma nesse jogo aí. Remo e Goiás, outro jogão. Chapecoense e Atlético Goianiense, galera. Aí a gente tem aqui, ó, Operário e Ferroviária. Isso aí é para a parte de baixo da tabela, onde o bicho está pegando. Aí tem Amazonas e Curitiba, que é a questão do título. O Atlético joga contra o Paysandu e o Botafogo contra a equipe do Avaí. Na parte de baixo da tabela, eu vou compartilhar com vocês aqui a questão do rebaixamento. É importante dizer que a questão do rebaixamento, galera, aqui, por isso que esses jogos são todos no mesmo horário, tá? Por quê? Porque na parte de baixo da tabela, a gente tem aqui, ó, vou compartilhar com vocês agora, tá? A Ferroviária. Ferroviária precisa vencer o jogo. Ferroviária joga contra o Operário fora de casa. Ela precisa vencer. Se ela vencer, ela vai a 43. E aí tem que torcer contra o Botafogo. O Botafogo joga contra o Avaí para que o Botafogo pelo menos empate, ou o Atlético, que joga contra o Paysandu, também empate seu jogo. Aí a Ferroviária se livra. O Botafogo tem que vencer o jogo para se livrar, não depender de ninguém. O Atlético também tem que vencer o seu jogo para não depender de ninguém. Porque se o Atlético empatar, o Botafogo vencer e a Ferroviária vencer, quem desce é o Atlético. Se o Ferroviária vencer, o Atlético vencer e o Botafogo, por exemplo, não vencer, empatar o jogo, quem desce é o Botafogo. Então essa é a situação real e absoluta da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tinha falado aqui, vocês estão acompanhando, tinha falado aqui sobre a questão do nervosismo, né, da apreensão, da ansiedade e também de premiação, galera. Porque essa altura do campeonato, meu amigo, olha, vai rolar. Não tem jeito como não rolar. Rolar uma malinha aí para o time ganhar, né? Aquela famosa mala para o time vencer. Então os caras vão incentivar aqui, ó, tanto na parte de cima da tabela como na parte de baixo aqui. Eu acho que o Cuiabá vai ser muito procurado aqui por algumas equipes, tá? Porque obviamente joga em casa contra a equipe do Criciúma. Mas tem também Atlético Goianiense, tem... eu vou falar um negócio para você. Não dá pra gente fazer uma previsão hoje de tal equipe ou tal equipe vai conseguir o acesso ou não, galera. Nem que vai cair, porque essas últimas rodadas a gente teve realmente resultados que surpreenderam. Sinceramente, resultados que surpreenderam. Mas vamos acompanhar tudo com vocês aqui, importante dizer isso, e a gente vai trazer aqui no nosso canal. De antemão, meu muito obrigado, tá? Um grande abraço para todo mundo. Deixa o like, deixa o joinha, se inscrevem. Fica na paz de Deus. Valeu. Tchau, pessoal.